E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto que eu esperei mais ou menos 20 anos para me sentir preparado para falar sobre o assunto abertamente, sem me sentir mal, sem me sentir incômodo ou desconfortável, e é sobre preconceito com relação à magreza. Eu não sei o termo específico nesse mundo de hoje para poder usar para isso, mas eu vou explicar depois da vinheta. Vamos refletir juntos? Então pessoal, antes de vir gravar esse vídeo, eu fui dar uma pesquisada aqui na internet sobre os termos específicos para poder falar sobre o tema. Eu já vi que existem pessoas que dizem que magrofobia não existe, porque é como uma oposição à gordofobia, e a gordofobia já é um problema social e por aí vai. Então não vou usar a palavra magrofobia. Por outro lado, não vou também usar a palavra bullying, porque geralmente se relaciona bullying com agressão direta e física até entre pares, seja no colégio ou em outro ambiente. Eu vou contar um pouco da minha história para vocês, e esse vídeo vai direcionado a agressores que talvez não consigam até hoje medir o impacto que esse tipo de brincadeira, como se diz, porque se vê como brincadeira, pode ocasionar, e também para pessoas que talvez vivam hoje ou conheçam alguém que já viveu algo parecido, ou a pessoa que já viveu também esse tipo de situação, esse tipo de agressão. Bem, então senta aí que a história vai começar. Vou até beber água aqui um pouquinho. Tudo começou em 1999, 2000, quando eu tinha meus 13 e 14 anos. Sabe aquele momento da vida, adolescência, que você dá aquele esticão, né? Você entra na puberdade, você começa a crescer, você fica com os braços grandes, as pernas, fica todo desproporcional. Foi nesse momento que eu comecei a viver esse tipo de situação desagradável, que é essa pressão estética, que eu até escutei esse termo de uma youtuber que fala sobre temas de gordofobia e por aí vai, para não usar a palavra magrofobia. Essa pressão estética da sociedade, na realidade, uma cidade pequena, interior da Paraíba, onde eu cresci, onde parecia muito normal você fazer chacota com quem era magrinho, com quem era gordinho, né? E isso começou a fazer parte do meu cotidiano no colégio, né? Aí você já deve imaginar, eu muito magrinho, todo tipo de apelidos, de caveira, de palito, do que seja. N apelidos que no primeiro momento parecia até algo inofensivo, mas sem me dar conta ao longo do tempo, isso foi me afetando. E eu me lembro muito bem que era algo que, ao passar do tempo, 6 meses, 1 ano, isso começou a me afetar de um jeito que eu comecei a me odiar. Que eu comecei a odiar o meu corpo. Eu me lembro muito bem, na minha época, na minha formação dentro da igreja, de todos os sacramentos, da primeira Eucaristia, da primeira confissão, eu me lembro que quantas noites eu dormia chorando, pedindo para Deus, implorando para Deus, para não ser magro, porque eu odiava o meu corpo, porque eu era motivo de chacota no colégio, de colegas. E engraçado, eram coleguinhas de outras turmas e também colegas da minha própria turma, e colegas que eu considerava amigos. Eles não conseguiam se conter na frente dos outros que estavam fazendo chacota com a minha cara, me apelidando e me ridicularizando, e depois até alguns vinham pedir desculpas porque não se aguentavam. Na realidade, foi um período da minha vida em que eu me senti só. E vale a pena dar uma paradinha e já dizer, eu não culpo ninguém por isso. Eu não culpo minha família por não ter me apoiado, ou meus amigos, ou o colégio mesmo, porque nessa época eu acho que a psicologia adolescente, pré-adolescente, infantil, não sei,
Era um pouco embrionária, não sei se porque eu vivia numa cidade pequena, interior da Paraíba, não se falava nisso. Na verdade, eu nunca fui para psicólogo para tratar ou tentar, de alguma forma, minimizar esse meu sofrimento. E eu me lembro bem que também nessa mesma época, era a época de você começar a paquerar e tudo. E de todas as paquerinhas que eu tive, porque na verdade isso começou quando eu tinha 13, 14 anos. Uma me marcou bastante, porque eu me interessei por uma coleguinha, estava gostando dela, era da mesma turma. E um dia ela olhou para mim e disse o seguinte: eu não quero ficar com você porque você é muito magro. Se você fosse um pouco menos magro, eu poderia te dar uma chance. Então, eu já me odiava, já odiava o meu corpo. Minhas orações a Deus eu deixava de agradecer por um montão de coisas que eu tinha na minha vida, só focando nisso, de que não queria ser magro, de que eu queria ser normal, porque esse era o meu discurso para Deus, que eu queria ser normal. Por favor, Deus, eu quero engordar, eu já não aguento mais. E com isso passou para o lado de relações amorosas, se é que se pode dizer isso, com 14 anos de idade, né? Eu entendia, na realidade eu passei a entender o lado das garotas de não quererem nada comigo porque eu sou magro e ser magro não é normal, é feio, eu deveria ser fortinho, musculoso, né? E logo dessa etapa entra também a questão de, bem, se eu sou magro, eu tenho que ir para uma academia. E se eu comer mais, porque esse é um discurso horrível que as pessoas têm. Se você é gordinho, é só você não comer que você emagrece. Se você é magrinho, você tem que comer mais. Ah, você está tão magrinho, vai comer que resolve. Por favor. E isso era um discurso que se repetia na família, se repetia entre os amigos, né? E você não tem noção de quanto isso te machuca. Machuca porque a gente sabe que não é assim que funciona, né? E aí eu poderia aqui passar todo dia falando as viagens de colégio. Imagina as viagens, as excursões de colégio, geralmente quando vão para a praia. Imagina só, eu com 14 anos de idade, com a sunga na praia e na piscina, com meus colegas. Era motivo de chacota também. As meninas se afastavam de mim, meus colegas riam de mim, sempre com um apelido na boca, não falavam meu nome. E, não sei, eu fico até pensando que o próprio colégio não dava nem importância. Não dava importância para o que eu vivia e também não dava importância ao que os outros viviam pelo outro lado, os que eram gordinhos, sabe? E eu sinto que realmente nós fomos sobreviventes, porque pouco se falava sobre o assunto e a responsabilidade se jogava toda pra gente, de que a culpa de ser magro é minha ou a culpa de ser gordinho é do meu colega. E o tempo foi passando. Eu me lembro bem também de uma viagem, uma excursão de colégio, a gente foi para Salvador e eu tirei uma foto, estava de sunga, estava com outros colegas e aí eu perguntei para um amigo, né, considerava amigo, e falei se a foto tinha ficado boa. Ele disse que eu estava ridículo, né? E isso na hora doía, mas depois eu tentava sempre remediar, né? Isso fez com que na minha vida, e até uma característica da minha personalidade, eu tratei de potenciar outros lados. Porque eu pensava, bem, se eu me odeio, porque obviamente é justo eu me odiar, porque meu corpo é feio, não é normal, eu tenho que me destacar por outros lados, né? Então eu vi que eu me tornei muito mais comunicativo, me tornei amigo de minhas colegas, de meus colegas, e a questão amorosa, por assim dizer, foi ficando um pouco de lado durante esses meus entre 14 e 16, 17 anos, né? O tempo foi passando, as feridas foram meio que cicatrizando, mas tudo voltou à tona em 2007 para 2008, quando eu fui para a Marinha. Vocês devem imaginar que quando você vai começar uma formação, né, eu fiz o concurso, entrei na Marinha, quando você vai começar uma formação, sempre existe um período de adaptação. E no período de adaptação da minha formação, não vou entrar tanto em detalhes, mas para que vocês tenham ideia, eu comecei minha formação no ano 2008 e a formação foi durante todo o ano de 2008. Os primeiros 15 dias é o período de adaptação. Nesse período fazem de tudo para você desistir. E eu não sei como um sargento, fuzileiro naval, músico, descobriu que isso me afetava bastante, a questão, né, física. Me deixava triste alguém falar e tirar esse tipo de brincadeira. Eu sou muito transparente, eu não consigo fingir.
Eduardo agradece muito isso, porque eu não consigo enganar ninguém. Ela olha para mim, ela já sente, meus colegas de trabalho também. Meus chefes também agradecem por eu ser assim, eu sou uma pessoa transparente. Se eu não gosto, eu falo. E durante o período de adaptação, esse sargento, ele descobriu isso, sabe o que ele fez? Ele pegou um crânio, né, assim, humano, desses de aulas de anatomia, e ele me chamou na frente de todo o colégio, mais de 400 alunos e outros oficiais e sargentos, e me entregou esse crânio e disse, você vai ficar 24 horas, todos os dias você vai ficar andando com esse crânio nas suas mãos, porque você é igual a esse crânio, você é uma caveira, né? Você é assim, é igual a você e é o que você merece. E eu passei 2 dias dessa forma. E ninguém me defendeu de alguma maneira. E aí, claro, a gente sente o impacto de ter saído de casa, de não ter ninguém por você, gente de todo canto do Brasil. Ninguém vai passar a mão na minha cabeça. Eu também sabia que era algo para eu desistir, né? E eu me lembro bem que eu me senti tão só quanto na minha adolescência, durante esses 2 dias. Eu não podia dizer que eu não ia ficar com esse crânio, tampouco eu ia desistir. Né? Eu estava saindo de estava abandonando um curso de administração, um curso de filosofia, para fazer o concurso da Marinha, para ser independente financeiramente, como eu queria ser. Foi um primeiro passo da minha vida, foi um golpe de realidade profundo, e o que me salvou nessa época foi a música. Porque durante o período de adaptação você vai se direcionando para o que você tem mais habilidade. E como eu sempre toquei, eu fui selecionado para a banda da escola de formação, né, Bossa Jazz. E aí, por estar na banda, eu meio que me senti protegido, porque aí eu ia tocar nos coquetéis de oficiais, né, nos yacht clubes, e aí foi quando a coisa suavizou um pouco para mim. Mas foi bem traumático. Eu também não tenho rancor, não sinto nada. Foi uma etapa da minha vida. Eu sei que talvez isso tenha sido até todo um teatro para me fazer desistir, o que não fez. E bem, o que eu posso dizer do que ficou até hoje, eu não sou santo. Na realidade, eu tenho muitos defeitos e um dos motivos de estar aqui com esse canal é que o que eu falo para vocês é o que eu tento aplicar na minha vida, sabe? Eu sou uma pessoa que eu procuro sempre ajudar os outros, a sentir a dor do outro junto, de acompanhar, e eu não vou negar a vocês que eu bati muita boca já por causa disso, porque eu pensava assim, poxa, isso me faz sofrer tanto, que talvez receber esse tipo de agressão de um conhecido ou de outro, uma pessoa que tenha intimidade comigo, talvez seja até aceitável. Eu não sei porque eu pensava isso, mas eu jamais posso aceitar de uma pessoa que não tem intimidade comigo. E eu posso dizer a vocês que eu acho que a última vez que eu explodi assim, de bater boca em redes sociais, foi em 2017. Eu me lembro muito bem bem, antes de falar disso é melhor até dizer o que foi que me libertou. Em 2015, quando eu vim morar aqui no Chile, eu já corria e já nadava por causa da Marinha, né? Eu saí da Marinha no final de 2010 e aqui eu participei de uma corrida em março de 2015, dias depois que eu me mudei para aqui, da Herbalife até, esqueci o nome da corrida, uma corrida de 10 km. Eu me inscrevi mesmo sem treinar e quando eu participei da corrida eu me senti tão bem. Agora, sabe por que eu me senti bem? Vê só como é profundo o tema. Na corrida, eu descobri um lugar e estar com pessoas que eu não me sentia inferior. Eu não me sentia inferior, eu não me sentia feio por ser magro. Foi o primeiro lugar da minha vida em que eu senti que ser magro não era um defeito, não era um problema, não era um impedimento. Na realidade, as pessoas até elogiam. Claro que vai pelo lado também de que, tipo assim, você é magro, você corre muito rápido, não necessariamente. Mas na corrida, eu via que ninguém se importava. Ninguém se importava se eu era magro, se eu era cheinho, se eu era magrinho, ou como seja. E na realidade, ser magrinho me ajudava
com meus joelhos para não me lesionar, né? Apesar de que até eu me lesiono mesmo magro, não tem nenhum problema. Também questão de pressão baixa que eu tenho e de alimentação. Não é porque você é magro que você é saudável, pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer a você é que na corrida de rua eu descobri um esporte, que o esporte me libertou disso. E a partir... Eu vou cortar. E a partir do esporte eu descobri... E a partir do esporte eu aprendi a gostar do meu corpo. Porque até então eu sofria com isso. Agora, claro, Eduarda sempre me apoiou, né? A gente tá junto já faz 13 anos, então é aquela coisa, né? Você, apaixonado, tudo, ela sempre dizia, não, seu corpo é bonito, eu gosto de você do jeito que você é, e claro que bom, né? Porque ao longo da minha vida, eu sempre pensei que a gente tem que gostar das pessoas pelo que elas são, e não pela parte exterior, né? Eu não pensei que eu ia chorar por causa disso. E na corrida eu comecei a gostar de mim. E aí me apaixonei pelo esporte e segui adiante. E aí sim eu chego na questão da musculação, que eu sempre tentei. Naquela época, quando eu falei dos 14, 16 anos, a gente se sentia obrigado a ir para a academia e tinha que tomar hipercalóricos, porque o problema era esse, era só porque não se alimentava que você era magro e estava tudo bem, e continuavam fazendo chacota com você, porque, não, porque você não come, você vai na casa de um coleguinha, o coleguinha, a mãe do coleguinha vai dizer não, que é porque você não se alimenta, coma mais, mas eu nunca gostei de comer muito, não, eu não tenho essa tara por comer, como se diz. Eu e Eduardo, a gente brinca porque ela adora comer. Não é porque eu vou viajar a Paris que eu vou pensando no restaurante que eu vou comer tal coisa, ou em Roma. Não, eu não sou assim. Eu como para passar fome, eu não tenho isso com comida, certo? E já entrando no tema que eu queria dizer, o último, né? Eu já em 2017, né? Foi a última vez em que eu me lembro que estava no Canadá, estava morando durante a minha passantia do doutorado, né, o intercâmbio do meu doutorado, eu estava treinando, porque aí sim eu descobri uma motivação para malhar, que era o quê? Malhar os membros inferiores, superiores também, mas para tonificar meu corpo pensando na corrida, né? Malhar para não me lesionar. E um certo dia eu publiquei uma foto no meu Instagram, no espelho, né? A camiseta da Maratona de Santiago 2017, que foi quando eu fiz meu melhor tempo, 3 horas e 29. Eu tava com uma camiseta da Adidas, da Maratona, publiquei essa foto. Aí o esposo de uma colega fez um comentário assim agressivo, né? Com relação à minha magreza, né? Por estar muito magro, alguma coisa assim, sabe? E aí voltou tudo, né? Voltou tudo porque eu pensei, peraí, eu não tenho intimidade com essa pessoa. Eu não tiro brincadeira com essa pessoa. Então aí eu comecei a bater boca nos comentários do Instagram. Me arrependo porque se a gente fala aqui sobre desenvolvimento pessoal, sobre olhar o espelho e ver que tudo depende de como a gente vê as coisas, né? Me arrependo muito pelo que eu fiz. Mas se a pessoa soubesse a metade da história, né, de que eu carrego desde dos meus 13, 14 anos, não ia fazer esse tipo de brincadeira. Nem amigo e nem uma pessoa que não seja amiga. Logo a pessoa mandou um direct pra mim, a gente conversou, eu expliquei o porquê, expliquei que eu era amigo da esposa e não dele, não tinha intimidade, então não correspondia fazer esse tipo de brincadeira. E bem, pedir desculpas pelo que eu fiz eu não vou pedir, porque eu acho que não cabe, né? Pelas minhas dores, pelo que eu passei, eu acredito que eu não preciso ir tão longe. Mas esse foi o último dia em que eu me afetei diretamente por isso. E eu considero que no ano de 2018, na Maratona de Vinha del Mar,
eu senti que eu me libertei. Foi uma maratona que eu treinei sozinho já, treinei sem assessoria de corrida. Não é que eu estou dizendo que não é bom ter assessoria, que tenha, mas eu aprendi muito com a assessoria que eu participei aqui, com o professor César Dias, né, que hoje está na Nike, na época era na Reebok. Aprendi muito a correr em pista, correr em montanha, e o que eu aprendi eu uso até hoje. E eu corri essa maratona em 2018, bem tranquilo. Corri para 3 horas e 41, foi um pouco mais lento, mas conheci muita gente no percurso, me senti bem comigo, me senti muito bem com meu corpo, me senti muito bem com minha mente. E eu declarei que esse dia foi o dia da minha libertação com relação a tudo isso. Deixa eu ver qual foi o dia da maratona de Vinha 2018. Vinha del Mar Maratona 2018. Foi 7 de outubro de 2018. Então, a partir desse dia, eu me considerei assim, livre de tudo isso, do sofrimento com relação a isso, dessa cobrança. Aí você pode falar bullying ou não é bullying, magrofobia, não existe magrofobia, como alguns dizem, ou pressão estética. Vamos ficar na pressão estética, né? De que parece que a culpa é nossa, de que a piada não tem problema nenhum, porque o problema é seu em ser magro. E eu não sei se talvez tenha feito sentido para vocês, se você já agrediu colegas seus no colégio ou na universidade ou em qualquer lugar, ou se você sofreu esse tipo de agressão. A única coisa que eu quero te dizer é que eu estou aqui e posso te apoiar. Se você quiser mandar uma mensagem para mim, a gente pode conversar. Porque eu acho que o que eu mais desejei na minha vida, durante todo esse período, foi ter sido acompanhado. Não por pai, por mãe, pela família, ou professor, ou psicólogo, mas assim, por outras pessoas que estivessem passando pela mesma coisa. No meu caso, eu passei sozinho. Eu briguei com Deus, eu me odiei, eu odiei meu corpo. Eu pensei que eu não poderia nem namorar, e que todos estavam certos, e que sim, isso estava certo, o que estavam fazendo comigo, porque o problema era comigo, eu que não estava dentro do padrão, sabe? E isso me transformou muito. Hoje eu me sinto muito mais forte, e hoje eu me sinto um homem, já com 35 anos, preparado para apoiar meu sobrinho, um dia, se ele passar por isso, meus filhos, futuramente, acompanhá-los diretamente, porque não é bobagem. Não é só uma fase da vida, a gente tem que ser acompanhado sim. A gente costuma muito dizer hoje em dia, a gente como professor, a gente até meio que se atreve a dizer, hoje os alunos de hoje não são como os de ontem, antes a gente era muito mais forte, mas não é. Hoje a gente carrega feridas que foram curadas no pau, foram curadas porque tinham que ser de alguma maneira. Mas muitos problemas não foram resolvidos. E esse, para mim, foi o mais marcante da minha vida. E não me sinto exposto em compartilhar, porque eu já superei. Eu já superei e eu me sinto hoje muito bem, muito orgulhoso e muito feliz. E agradecido a Deus por estar aqui hoje, 25 de outubro, gravando esse vídeo e compartilhando com vocês a minha história. Força, vamos adiante, que Deus te abençoe, um grande abraço, tchau.